cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele tomou a chave do inferno e da morte para nos dar vida eterna. Oreanda lá baixo. Poder se sentar nesse espírito, nós vamos continuar aqui. Quem puder ficar comigo, fica. Quem aguentar esse turno de adoração, fica aqui. Senta no chão, os irmãos trazem cadeira. Mas nós vamos continuar, depois a gente faz a apresentação. Hoje é para ele, hoje ele quer ouvir. Tem dia que nós escolhemos a música que nós queremos cantar para ele, mas tem dia que ele fala, eu quero ouvir algo. Eu disse à tarde, hoje nós vamos fazer o que ele quer. Hoje não tem liturgia, eu já esqueci de tudo também. Você de casa aí também, vamos junto. E a frase é: quando Jesus chega. Eu quero terminar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós profetizamos sobre junho. Agora eu quero ministrar, e quando Jesus chega, eu quero terminar. Na verdade, eu vou continuar a ministração de Eliseu de quarta-feira. Quando eu venho no culto, eu venho para ouvir. Se vocês perguntar todas as ministrações, eu posso não lembrar a canção, mas eu lembro as pregações. E eu vou ministrar sobre isso, quando Jesus chega. João capítulo 21, versículo 1. Quem achar, diga célula. Se eu esqueci algum texto, ou se eu errar a referência, é porque tem uma pessoa que corrige os meus sermões e hoje ela não pôde corrigir, né? E talvez eu esqueça aí, eu coloco algum na correria. Vocês me lembram, tá bom? Vocês me ajudam aí. Diz assim o texto, João 21, versículo 1. Nós vamos lendo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear, diga comigo, mas ao clarear, forte, irmãos, diga, mas ao amanhecer, mas ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhe Jesus, não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro: é o Senhor. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão a quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde,
comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amados, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor agora. Nós precisamos tanto da Tua presença para nos revelar o oculto e o escondido. Nós precisamos tanto do Senhor, Espírito Santo, para nos dizer assim: não, você está errado, você está certo, este é o caminho. Vem, Espírito Santo. Vem, nossa amiga, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre esta igreja. Espírito Santo, não é um dia comum, é incomum. Vem curando quem precisa, Pai. Vem restaurando quem precisa. Vem trazendo à mente a lembrança. Pai, vai tirando toda a opressão maligna. Vai tirando toda a casta, Pai, de espírito maligno desta igreja. Espírito Santo, vem entrando, vem chegando neste lugar. Vem, Espírito Santo, tem liberdade. Amados, me usa, Espírito Santo. O sobrenatural é o que ou aquilo que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, que não é conhecido senão pela fé ou através da revelação. Tem coisas que a ciência jamais vai explicar. Nós estamos num tempo de tanta informação que nós queremos explicar tudo. Existe explicação para todas as coisas. Existe explicação como o mar se abriu. Existe tantas explicações. Existe tantas explicações. Mas eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar nesta noite. O sobrenatural não se explica. O milagre, a provisão, a fé é acreditar que vai acontecer. É crer que existe alguém que possa realizar feitos com poderes imagináveis, Celso. É preciso acreditar que existe alguém. Quem aqui assistiu o novo agora, o Homem-Aranha? É isso? Cheio de técnicas e poderes. Eu me lembro na infância, quando passava o filme do Daniel San, acabava o filme, o que nós fazia? Nós ia para a rua fazer igual o Daniel San. Cada um de nós tinha um personagem predileto. O meu era o Ceia, Cavaleiro de Andrômeda, era ele, na época era ele. Pegasus, cada um tinha o seu. Quando ele dizia: me dê sua força, Pegasus, aquele negócio, aquele monte de raio saía. Chegava ao nível, chegava ao nível, o sentido, tinha um sentido, sexto sentido. Você precisa acreditar que existe esse super-herói. E esse super-herói é Deus, irmãos. Ele tem poder imaginável. Você tem que crer, você precisa acreditar que o milagre, a provisão, a fé vai acontecer e que existe alguém que vai dar um basta na morte, que vai ter alguém, que tem alguém, e este alguém é o nosso Deus, que Ele vai dar um basta naquele que é viciado lá da tua família, que Ele vai dar um basta no devorador, que vai dar um basta no espírito de morte, da depressão na tua casa. Precisa acreditar. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Brigadel. Existe um poder, amados. Existe um poder sobrenatural que habita em nós.
Aonde Jesus andou, o sobrenatural de Deus aconteceu. Não será diferente nos dias de hoje. Aonde Jesus for invocado, aonde o nome de Jesus for adorado, ali vai acontecer o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui profetizando sobre o nosso primeiro semestre. Deus, nós acreditamos. Deus, nós acreditamos, Jesus. Nós acreditamos que vai acontecer. Nós acreditamos que janeiro vai ser diferente. Eu acredito que fevereiro vai ser diferente. Eu acredito que março vai ser diferente. Eu acredito que abril vai ser diferente. Eu acredito que junho vai ser diferente. Eu esqueci o mês. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acredito que maio vai ser diferente. Qual que é o mês do seu aniversário? O meu é abril. Eu acredito que em abril eu vou estar vivendo coisas que eu nunca vivi na minha vida. Eu acredito que a igreja vai estar vivendo o que nunca viveu em toda a história desta igreja. Eu acredito, irmãos. Pastor, e se a pandemia voltar? Nós vamos continuar. Porque a igreja não é o templo, sou eu. Eu venho adorar no templo. Nós vamos continuar. Nós vamos para cima, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Mas eu creio que esse ano nós vamos viver coisas imagináveis. Eu não sei você. Muitas pessoas falaram assim, pastor, se o senhor for para a África, eu quero ir junto. Quando nós tivemos aqui na virada do ano, os meninos... Só um pouquinho, Davi, que eu estou ficando rouca. Só um pouquinho que eu retorno. Estou rouca. Eu me lembro que tinha alguns das crianças aqui estavam dançando com a bandeira da África. E essa bandeira veio parar aqui, irmãos. Eu catei essa bandeira, eu coloquei no meu carro. E todo dia eu olho para essa bandeira e eu digo assim, eu vou para a África. Eu não quero conhecer a África. Eu quero fazer algo na África. Porque era o único lugar que eu tenho medo de ir. Porque eu sei, amados, o que é pegar uma malária. E lá é fácil. Talvez você disse, eu quero, pastor, ir para o Maranhão. Pastor, eu quero ir para a África com o senhor. Mas o que você fez? Eu estou profetizando que esse ano, se assim Deus quiser, eu vou pisar na África, irmãos. Irmãos, eu acredito que nós vamos terminar esse ano com muito de vocês, com o negócio de vocês arrebentando, irmãos. Você, talvez até hoje precisou, mas nós vamos terminar 2022 com você abençoando vidas. Porque onde Jesus passa, quando Jesus chega, a história, a geografia, ela muda, irmãos. Quando Jesus chega, nada do que era continua sendo da mesma maneira. Eu vou falar, falo ou não falo? Quantas pessoas estão na igreja anos após anos e não mudou nada? E aí você escuta as pessoas dizendo assim, Deus fez. E você diz, mas e não fez nada comigo? Não mudou nada. Se você olhasse e fizesse agora uma analogia de você mesmo, desde que você converteu, o que mudou na tua vida de verdade? Quantos milagres você viu? O que você sentiu? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós estamos conectados com Deus, quando Deus ele nos escolhe, nós estamos alinhados com o céu. Deixa eu ver se vocês vão entender isso aqui, porque eu estou indo para uma linha aqui que eu acredito, irmãos. Eu estava aqui quarta-feira prestando atenção em todas as ministrações. Sensacional, irmãos. Eu gravei Jesus. Mas quando Eliseu, ele disse assim, olha, quando Jesus ressuscita, ele volta. Na praia tinha pão, na praia tinha peixe e na praia tinha fogo.
Naquele momento Deus me deu a palavra, irmãos, ali. É como se eu tivesse um mundo só meu e de Deus. E aí Ele me ensinasse: você vai falar sobre isso, isso significa isso. E aí a mensagem vem, irmãos, é como ela se saltasse na frente dos meus olhos. Tem um pastor que eu esqueci o nome dele agora, nós tivemos um treinamento com ele, algum de vocês da liderança participou, Paulo Canuto. Assiste esse pastor chamado Paulo Canuto. Ele era leigo, e um dia Deus falou assim: Paulo, eu vou fazer um seminário com você. Gente, eu estou indo nessa linha, talvez é cedo, mas Senhor, o Senhor vai dar um seminário para mim? Vou te dar um seminário, Paulo, assiste. E Deus então, na casa dele, começa a ensinar ele. Esse homem já viajou o mundo, irmãos. Ensinar na parede da casa dele as palavras. Deus deu um seminário só para o Paulo Canuto, irmãos. Esse homem, esse cara, ele explodiu no Brasil, pregando a palavra de Deus. Eu conheci ele. É um senhorzinho já. Mas tem coisas que vai acontecer que elas não podem estar no meu esboço apenas. Você precisa sentir. Quando Jesus ele chega, a atmosfera tem que mudar, porque Ele não é um espírito apenas, Ele é uma pessoa, Ele é pessoal. Quando as mulheres elas chegam no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio, não encontra corpo, porque Ele ressuscita em corpo. Eu sei que é um corpo glorificado, mas se Jesus está aqui nesta noite, e se Jesus chegou para você, e se você converteu, a tua vida ela tem que mudar. A tua área financeira ela vai mudar. A tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Irmão, deixa o cara falar para vocês. Deixa eu falar para vocês, porque, irmãos, é uma doideira isso que eu estou falando para vocês. Eu sei que é. Eu sei que é uma loucura tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas é impossível explicar o sobrenatural vivendo o natural. É impossível. O que eu estou sentindo, e eu estou pregando para vocês, e eu estou vendo. E eu não tinha nada disso. Quando eu cheguei em Tanabe, eu não tinha isso. Mas tem hora, irmãos, eu falei assim: eu vou treinar os louvores. Enquanto eu lavo o quintal, eu vou treinar os louvores. E eu colocava os louvores. E daqui a pouco eu não sabia nem onde que eu estava, porque eu estava em outra dimensão, irmãos. É como se eu estivesse andando em outra dimensão. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? A gente tem muito médico. Talvez, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou ministrando que quando Jesus chega, e talvez algum de vocês ouviu falar quem era Jesus, talvez alguns até batizou, mas talvez não teve aquele encontro com Jesus. Porque quando Jesus ele vem, quando Jesus ele vem, e você tem esse encontro com Ele, você não consegue mais gritar com a tua esposa, você não consegue mais ficar maltratando ela. Você pode até ter uma dificuldade, mas você pede perdão. Você pode até ter um problema com o irmão, mas você vai lá e se conserta com ele. É um negócio que não dá para você dormir. Da mesma maneira, quando Jesus chega, a nossa história ela muda. E Jesus chegou, Ele voltou para os discípulos. E quando Jesus chegou, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu foi a provisão. Diga comigo, provisão. Não, irmãos, diga provisão. Acorda, vem comigo. Provisão. A primeira coisa quando Jesus chega,
Existem coisas que acontecem, uma delas é a provisão. Diga comigo assim: na praia tinha peixe. Quando Jesus Cristo chega, Ele muda o cenário geográfico da nossa vida. Ó, Deus está falando com alguém nessa noite. Ele vai mudar tudo. Ele pode mudar tudo para que uma pessoa talvez possa ser atingida por você. A geografia, Nath, ela muda. Eu sei que você sentiu ontem na hora que você me mandou aquela mensagem, que é para começar com o que tem, e Deus vai capacitar. Eu sei o que é isso, porque eu comecei com quase nada. Um português, Nath, ruim, com vergonha, desacreditado, filha. Então eu sei o que você sentiu, mas se Deus deu para você, é porque Ele vai te capacitar, para capacitar muitos, filha. Recebe de Deus na tua vida, irmãos. Ele muda a geografia. Eu vou usar, irmãos, é igual o Johnny e a esposa, irmãos. Não estão perfeitos, eu já usei, já é a terceira vez que eu estou usando. Mas Deus mudou a geografia da vida deles essa semana. Eles não puderam vir, estavam trabalhando, e eu não perguntei. E aí eles mandou: pastor, nós não estamos indo porque estamos trabalhando, pastor. Deus muda. Talvez até ontem eles não prestavam conta para ninguém, mas eles falaram assim: eu preciso prestar conta para alguém. Deus muda a geografia do nosso coração. Quando nós continuamos como era, Léa, é porque nós não mudamos nada. É porque nós não tivemos um encontro com Jesus, Davi. Mas quando nosso Jesus já chega, nós queremos ser abençoadores. É por isso que você é assim, Léa. Porque Jesus, Ele muda, aí a gente tem vontade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Mas quando Ele chega, a primeira coisa que Ele traz é provisão. João 21 diz, versículo 3: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada, irmãos. Eu ia falar isso aqui mais para frente, mas eu já vou falar para a gente correr com a mensagem. Quando Jesus, Ele chama os 12, Ele fala em particular com um deles e diz assim: a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, é pescador de... Falou com quem? Pedro. E Pedro fez o que aqui agora? Voltou pescar o que? Voltou a pescar peixe. Mas ele tinha poder, é uma coisa. Pega aí. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Jesus Cristo tem poder, mas tem autoridade. Pedro recebeu o poder de ganhar homens, mas ele não tinha autoridade. E por não ter autoridade, ele voltou a fazer o quê? Pescar. Ele volta a pescar. E o que os outros fizeram? Seguiram Pedro. Então presta atenção. Se você voltar a pescar peixe, aqueles que te admiram vai voltar a pescar com você peixe. Se você tem um chamado, se você tem um propósito, você tem que executar o seu propósito de vida. Você talvez recebeu o poder, mas hoje precisa pedir: Deus, me dá autoridade. Nós precisamos entender essa atmosfera e essa geografia, porque a palavra que Deus deu hoje não é uma palavra que eu preparo todos os dias, é uma palavra que veio do céu para nos alinhar, irmãos. E eles pescaram. Eliseu disse quarta-feira que eles lançaram as redes a noite toda e não pegaram nada, Lé. Mas pela manhã, o teu choro pode durar uma noite, mas pela manhã, Jesus chega pela manhã. Jesus chega naquele joelho dobrado na madrugada. Pela manhã, irmãos. Mas ao amanhecer,
João 21, versículo 4 diz: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Eliseu, nenhum de nós pode fazer nada de nós mesmos. 12 discípulos sem discipulador é nada. Uma igreja sem hierarquia, uma igreja sem reconhecimento, Dani, uma liderança onde os seus liderados não respeitam o seu líder, não chega a lugar nenhum. Enquanto esta igreja, ela continuar dessa maneira, respeitando, honrando, nós vamos crescendo, nós vamos alinhando, nós vamos vencendo. Mas discípulo sem discipulador não come nada, não tem nada, não pesca nada. Amados, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Quando Jesus chega, a geografia terrestre muda. Ele dá ordem aos peixes: vai naquela rede. E não é você joga a rede, ele diz: vai na rede. Vai estar todo mundo, presta atenção aqui, irmãos. Quem tem loja aqui, levanta a mão. Levanta a mão, fica de pé quem tem loja. Ou quem tem vontade de ter loja, levanta, fica de pé, fica de pé. Presta atenção aqui. Eu não estou profetizando o contrário, mas na loja de vocês, quando tiver a loja, quem tem um comércio, levanta. Quem tem comércio, levanta, acredita. Você tem que crer. Se você não crê, não levanta. Se você não acredita, não levanta. Você tem que crer, irmãos. Sobre a palavra de Deus eu digo, no nome de Jesus, vai estar todo mundo, pode estar todo mundo em crise, mas você vai estar vendendo, você vai estar rompendo, não vai faltar cliente para você. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a palavra de Deus nessa noite. Pode sentar. Irmãos, e eles não podiam puxar. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro é o e disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes que se havia despido e lançou-se ao mar. Irmãos, eu não sei se eu vou pregar isso para baixo, mas ao amanhecer tudo pode mudar na tua vida. Se você estiver no teu quarto orando, e se você estiver buscando, irmão Zé Francisco, ali Jesus chegar, eu vou dizer uma coisa: você pode saber, se você sentir, é porque a geografia da tua vida vai mudar e da tua família. Deus, ele trabalha dessa forma. Quando Jesus chega, o cenário pessoal, ele muda. E eu quero ler, irmãos, na versão A Mensagem. Mas antes de eu ler, presta atenção nisso aqui. Eu disse sobre a geografia, agora eu quero falar sobre o cenário pessoal. Eles não tinham esperança. Quando Jesus morre, Pedro volta a pescar peixe e esquece da promessa e do chamado. Mas Jesus chegou. Eu quero ler na versão Mensagem agora, João 21, versículo 7, que diz: então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Amados, presta atenção. Ele não tinha tempo, Derek. Olha, é por isso que tem que amar, irmãos. Aquele que Jesus, quem que era esse, irmãos? Quem era Jesus? Quem que era o discípulo amado? Quem que reencostou a cabeça no peito? João. Aí Derek, João fala assim: cara, presta atenção, eu tenho um relacionamento tão forte com Jesus. Um dia estava, Pedro, eu tenho um relacionamento. Cara, eu tinha um relacionamento tão forte com Jesus. Eu conheço demais Jesus. Ele me deu tanta liberdade que um dia eu deitei no colo, no peito de Jesus. A gente tinha uma afinidade tão grande.
Jesus falava comigo coisas que parece que era só eu e ele que sabia. Aí então Jesus, ele começa a falar: filhos, Jesus, filhos. E João então começa a entender, cara, essa voz, a voz não é de Jesus, não é semelhante a Jesus aqui, mas o jeito é de Jesus. E o que ele fez só Jesus podia fazer. Ô Pedrão, cara, você não está entendendo, é Jesus. Aí Jesus é o que cortou a orelha do soldado. Mas não foi duas vezes, ele ouviu assim, ó, é Jesus. Quando ele ouviu que é Jesus, Pedro estava pescando sem roupa, irmãos. Essa é a verdade. Ele veste a roupa correndo, Meire, e ele mergulha na água e vai. Irmãos, eu chorei quando essa cena veio na minha cabeça, irmãos. O desespero de alguém que é apaixonado pelo seu mestre. Nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pedro não tinha mais tempo, ele tinha negado a Jesus. Era a hora dele mostrar: não, eu estou com o Senhor, Jesus, me perdoa. E ele pula na água, irmãos. Imagina o espanto de Jesus ali, e dos discípulos olhando, Meire. E agora ele está no mar nadando, e os outros discípulos estão olhando. O que amava estava olhando, mas Pedro estava mergulhado. Irmãos, ele não tinha tempo. E o que acontece, Meire? Eu te falei agora há pouco. Eu te falei, Fabiane, quando Pedro volta a pescar, os outros voltam com ele. Mas agora escuta aqui. Vestiu as suas roupas, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar as redes, abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira que havia peixe e pão assado. Quando Pedro volta, ele pula no mar, os outros correm tudo. Você imagina o desespero naqueles barcos, eles puxando as redes. Pedro vai chegar primeiro, e vai, irmãos, e eles, na loucura, eles vão. É o mestre. Jesus chegou. Jesus chegou na tua vida hoje. Jesus chegou no teu casamento derrotado. Jesus chegou nessa depressão. Jesus chegou nessa finança derrotada, e Ele vai dar fim. Ele vai colocar em cadeias esse demônio, essa peste que te segura, e Ele vai trazer vida nova para você e tua família. Mas você não tem mais tempo, pula na água. Vestes novas. Deus, esse ano eu vou mudar, eu vou orar, eu vou jejuar. Deus, esse ano eu vou mudar a minha vida. Eu vou ler como eu nunca li, eu vou jejuar como eu nunca jejuei. Eu vou desafiar os líderes dessa igreja a fazer um jejum comigo. Eu vou desafiar vocês. Não é jejumzinho não, irmãos, é jejum. Eu estou me preparando. Eu nunca fiz esses negócios assim, tão longo. Sempre fiz o que estava ao meu alcance. Eu nunca fui assim de fazer emocionado igual os caras. Mas esse ano eu vou me lançar, irmãos, porque eu quero vestes brancas. Eu quero vestes novas. Eu quero a autoridade de Deus na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Eu não sei se a minha família está me assistindo. Espero que não, para não constranger. Mas por que aconteceu isso? No Natal, eu fui para a casa dos meus pais, e a gente está vivendo um tempo muito bom. Fazer ceia junto, de estarmos juntos, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, meus filhos, a minha esposa. E a gente tem buscado um novo tempo. Mas nesse Natal, um dia antes, o Espírito Santo começou a me falar: olha, você precisa orar. Ele já vinha me falando: você precisa orar pelo teu pai, você precisa orar mais pela tua mãe, você precisa orar mais por esse lugar que você pisa. Você tem que voltar para cá como um sacerdote. E ele foi falando no meu coração. Mas naquela correria, naquele negócio todo de festa e come,
eu me distraí, irmãos. Eu vou falar para vocês para fortalecer a tua fé. E aquele dia meu pai, ele bebeu, irmãos. E foi um dia muito difícil para nós. Dia 25. Ele bebeu e bebeu muito. Chegou um momento que eu estava tão assim estressado. E tinha uma atmosfera demoníaca tão grande. A vizinha do lado, eu brigando com o marido. Eu vou largar, vou uma grávida e um rolo, irmãos. Uma atmosfera ruim. E o Espírito Santo começou a falar, eu te falei. E eu continuei ali disperso. Quando foi de manhã do outro dia, a gente já cansado, eu tenho um tio que me levou para... É um tio assim, casou com a minha tia, mas largou. Mas ele veio, e fazia muito tempo que a gente não se via, e foi ele que me levou para Jesus. E ele então assumiu agora uma igreja também na casa dele e tal, no salão que tem, e ele contando com aquela alegria, e eu vendo ele como meu tio, e ele dizia assim, o senhor pastor, e eu falava assim, não, eu sou seu sobrinho, e aquele negócio, e eu acompanho você lá e tal. Não, tio, mas eu quero que o senhor fale, eu quero te ouvir, como eu te ouvia antes. E ele começou a falar de Jesus, das coisas assim, e eu comecei a encher meu coração com aquela coisa gostosa. Meu irmão chegou, e a gente estava todo ali ouvindo ele falar, e aquela atmosfera gostosa e tal. Deus restaurou a vida dele. E de repente, irmãos, meu pai chega, e um dia antes, no Natal, passou na ceia de Natal conosco um homem, e ele dizia assim, homem, eu não acredito, eu já bebi sangue de galinha, mas demoníaco, irmãos, e aquele negócio todo, aquela loucura, e meu pai ali não falava nada e concordava. No outro dia, aí eu peguei e falei assim, a única palavra que eu falei naquele dia, porque eu tinha poder, mas eu estava sem autoridade, porque eu não respeitei. Eu disse, olha, vocês estão falando disso aqui, mas tanto o senhor como o senhor, pai, vai chegar a hora que vocês vão ter que prestar conta disso tudo que vocês estão falando. Eles quietaram ali, irmãos. No nome de Jesus eu fui. Mas no outro dia, quando a gente estava ali sentado de manhã, tomando café, conversando, meu pai chega assim, irmãos, e ele fala assim, olha, o meu tio, você veio aqui para falar de Jesus? Vai falar de religião na sua casa e tal e tal. Foi uma situação terrível, irmãos. Eu fiquei muito mal. Eu catei as minhas malas, eu pus dentro do carro, catei meus filhos. Falei, ó pai, eu cansei, cara. Eu vim embora. Aí o Espírito Santo falou, não, para aí. Você pode ir embora, você pode voltar. Preguei na virada aqui, vocês não perceberam nada. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, eu te falei que você tinha que se preparar. Eu te mostrei antes. Eu mostrei a geografia do inimigo. Eu te dei a estratégia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós temos que entender, irmãos, que quando Jesus chega, a nossa vida tem que mudar, e a vida daqueles que estão conosco. Nós temos que nos preparar. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito sério. Eu percebo que muitas vezes começa um negócio para não entender, porque talvez você está na mesma posição que eu estava. Eu disse para meu pai, pai, me perdoa. Não vou voltar mais aqui, pai, mas me perdoa. Depois eu voltei, ele me abraçou no ano novo, a gente se consertou. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque nós não somos ninguém sem Jesus. E se nós não mudarmos as nossas vestes, se nós não nos conectarmos com Deus, nós vamos viver magoado, nós vamos viver no passado ferido, entristecido, e não vamos avançar. E eu sabia, e eu sei que eu preciso liberar esse perdão, senão eu não chego a um novo nível, irmãos. Quando Jesus chega, o teu coração tem que mudar. Você não pode falar do teu irmão como se estivesse falando de qualquer pessoa. Na verdade, você não pode falar de ninguém. Você não pode falar de um outro irmão como você fala, esse aí não é o nada, você vai ver só. Isso aí não presta. Não pode, irmãos. Quando Jesus ele chega, Davi, a nossa estrutura tem que mudar. Se não mudou é porque você ouviu falar, mas não conheceu quem é Jesus.
Quando Jesus chega, você não precisa fazer tatuagem para se sentir bem. Quando Jesus chega, você não precisa beber para se sentir bem, não precisa usar droga, não precisa ter várias mulheres, não precisa ter vários homens, não precisa ter muito dinheiro, precisa só ter o Espírito Santo, a presença dele. Quando Jesus chega, irmãos, você fica obediente. Jesus vai vir buscar uma igreja sem mácula e sem ruga. Tem irmão, fala ou não fala? Eu vou falar, irmãos. Tem irmãos que nunca pode fazer nada na igreja. Conhecerei as árvores pelos frutos. Você não pode fazer por causa de fulano e de ciclano, mas um dia, talvez você não vai entrar no céu por causa de fulano e de ciclano também. É um ano de mudança, irmãos. E quando Jesus chega, é preciso voltar para o propósito. Quando Jesus chega, acontece um avivamento, Hélio. Quando Jesus chega, o fogo do Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. E quando o Espírito Santo chega, Hélio, ele vai consumir no pecado, ele vai consumir na morte, ele vai consumir na tristeza, a depressão, a angústia, e ele vai restaurando os sonhos, o projeto, a finança. Quando o Espírito Santo chega, ele aviva aquilo que estava morto. Na praia tinha peixe, mas na praia também tinha fogo. Irmãos, o interessante é que eles passaram, é 8h22, para você não ficar com pressa, está longe. Eu vou terminar. Quando eles passaram, vamos ver quem está comigo aqui. Eles passaram 3 horas pescando. Quanto tempo eles passaram pescando? A noite todinha. E eles tinham peixe? Não tinha peixe. Não pegou nada nisso. Dalton não tinha nada. Mas no livro de João, capítulo 21, versículo 9, diz assim: quando saíram do barco, viram uma fogueira e havia peixe e pão assando sobre. Presta atenção. Aqui eu entendo 2 coisas. Olha só, Nielma, existe o milagre e as maravilhas. O milagre foi a rede está cheia de peixe, mas as maravilhas, a maravilha foi quando eles desceram e já tinha fogo e já tinha peixe assando. A maravilha é quando Deus te dá algo que você nunca pediu, ele é além do que você pediu. O milagre é quando você pede e você recebe, mas a maravilha é quando todos, vocês imaginam agora, nós não pegou nada, mas agora nós estamos vindo com a rede cheia de peixe, mas Tiago, o que foi, João? O que foi que está acontecendo? Você está sentindo cheiro? Eu estou. É cheiro de peixe assando, é cheiro de fogo. Eu não estou vendo, eu não consigo ver, não tem saída. Mas quando você descer do barco, teu marido vai ser outro em nome de Jesus Cristo. Deus vai colocar fogo sobre a cabeça dele hoje. Deus vai avivar o coração do seu marido, vai avivar o coração da tua esposa, vai avivar a tua finança em nome de Jesus Cristo. Vou falar para vocês, só para vocês entenderem. Quem crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje? Quem crê, diga amém. Quem crê, irmãos? Não fala se você não crê. Quem crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje? Esse ano a Rose falou assim para mim, assim, ela está assistindo, ela disse: São Marco, esse ano nós não ganhamos nenhuma oferta assim de R$1.000, né? Eu falei: você acostumou, né, Rose? Rapaz, mas eu não sei. Nós chegamos, deixa eu falar para você. Nós chegamos num lugar e eu ganhei um livro.
E aquele pastor me entregou o livro. Eu falei assim, estava escrito assim: o que vai ser dos batistas? Eu falei, nossa, eu vi, estava no carro dele. Eu falei, nossa, que texto, cara. Porque a gente está vivendo isso hoje. O que vai ser dos batistas? Eu falei, nossa, pastor, que tema interessante. Ele falou assim: o livro é seu. Eu falei, tá brincando? Eu falei, eu catei o livro, irmãos. Ele falou assim: pode abrir. Quando eu abri, fui folhear, irmãos, tinha R$1.000 de oferta dentro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para você porque quando Jesus chega, Ele vai avivar a tua vida em todos os sentidos. Algum acreditou aí, mas vocês não acreditaram. Se vocês tivessem acreditado, você ia fazer igual eu no encontro com Deus. O dia que o pastor falou isso, eu fiz. Quando o pastor ele disse isso, eu anotei o que eu queria. Quando ele disse que Deus ia fazer, a única opção que eu tinha era acabar o terceiro colegial e cortar cana. Mas no dia que o pastor falou isso, que eu acabei de falar, eu anotei: eu quero um carro grande, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A maioria eu já recebi. E o carro veio grande, era um Corcel 2 enorme, irmãos. Então, se você acreditasse, já tinha falado assim, ó, você tinha feito assim: Jesus, eu acredito, eu quero meu marido restaurado, eu quero meu filho, eu quero. Você tinha falado assim, irmão, você não crê. Porque quando Jesus chegou, Pedro mergulhou, irmãos. Só deu tempo dele colocar as roupas. Você crê? Você crê? Sobre a palavra de Deus eu lanço sobre a sua vida, para você que acredita: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer um milagre na tua vida. Olha, a tua hora não chegou, não acabou ainda, é só o começo. É preciso acreditar, irmãos, e sonhar. É preciso projetar na tua mente. Eu estou projetando, já estou conversando com 2 africanos, irmãos. Converso com eles todos os dias. Nós vamos receber aqui a missionária em junho. Vai começar a aula de inglês na igreja, de conversação. Presta atenção. Eu fiquei pensando assim: Deus, o Senhor é demais, né? Você vai começar esse negócio na igreja. Primeiro, Deus, Ele manda uma médica para fazer campanha de vacinação. Ninguém sai do país com as vacinas atrasadas. Ninguém vai ser missionário com a vacina atrasada. Aí depois agora vai começar um curso de inglês na igreja, aprender a falar inglês. Bom, se o curso é aberto, então não é só eu que vou viajar, irmãos. Recebe em nome de Jesus. Vai chegar a hora certa que você vai viajar. Presta atenção, escuta o que eu estou te falando. Recebe em nome de Jesus Cristo. Deus está levantando missionários nessa noite. Deus está levantando profeta que vai alcançar as nações em nome de Jesus. E você vai lembrar deste dia. Em nome de Jesus. Amados, e tinha pão e tinha peixe. O milagre de Deus, ele acontece quando nós acreditamos. Quando Deus traz o avivamento sobre nós, experimentamos não só apenas os milagres, mas também as maravilhas. Celso, nós vamos experimentar as maravilhas. Então essa igreja, ela começou um grande avivamento sobre nós. Ele ainda é o começo, mas daqui uns tempos, eu me lembro quando eu estava em Dirce Reis. Presta atenção, eu já contei. A gente foi comprar um data show desse, por isso que a gente não pode esquecer nunca. Levei um amigo meu. Esse pastor pregou uma pregação de tirar o chapéu e o fôlego, para no final ele fazer assim: gente, depois dessa mensagem, quem vai ajudar o pastor a comprar um data show em 12 vezes? E era um dos simples. Aí levantou os irmãos, nós ficamos um ano pagando com muita dificuldade. Ou pagava o data show ou aluguel. Aí um dia eu falei: Cefisa, eu vou comprar 2 data show. Ela falou assim: pode comprar, pastor. E nós compramos 2 do melhor, de uma vez. Deus falou comigo. As maravilhas, ela vem de Deus, irmãos. Os milagres vêm de Deus, mas as maravilhas, ela vem direto do coração de Deus. Daqui uns tempos, nós pagamos a última parcela para o Anderson. Precisamos orar por isso aí, porque nós vamos pegar mais dinheiro dele. É sim, antes. E foram 20 mil antes. Quanto foi?
20 mil? 22 mil pagamos. Mas vai chegar um tempo que nós vamos falar assim, ó, nós estamos pagando 200 mil por ano. Ou vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos falar assim, ó, nós vamos sair daqui, nós estamos construindo a nossa catedral de adoração. E o dinheiro já não vai ser mais problema. Mas isso é o pão, isso é o peixe que está assando do nada. Porque nós estávamos há 3 anos atrás, lá na igreja, uma bênção, e Deus foi realizando maravilhas. Nós investimos, mas hoje nós estamos aqui. E nós continuamos crescendo. Daqui a uns tempos, se você acreditar. Ô Juninho, fica de pé aí, meu querido. Fica de pé em nome de Jesus. É o Juninho, fica de pé aí, Juninho. Talvez hoje você está dirigindo o caminhão dos outros, mas você vai terminar 2020 dirigindo o seu caminhão, se você acreditar. Tem que ter fé, irmãos. Aí daqui a pouco, irmãos, aí os irmãos vão virando empresários, porque Deus está trazendo o pão, o peixe e o fogo. Quando você descer do barco, depois de uma noite de cansaço, você recebe, você imagina. Quer ver só? Quem aqui está trabalhando? Cadê o Beda? Beda. Você imagina, você lá trabalhando pesado, acabou sexta-feira de tarde, acabou de tratar do gado e veio para a vila. Quando você chega na tua casa, a tua família está assando picanha para você. Gente, foi isso que aconteceu com os discípulos. Os caras ralou a noite inteira. Quando chegou de manhã, estava pronto para eles comer, irmãos. Eles não iam ter que tomar banho, preparar, estava tudo pronto. Aí Jesus é um sashimizeiro daqueles, falou assim: dá mais peixe aí, que hoje vocês vão comer com força, que o Pai chegou. É assim que Ele faz. E ninguém explica isso. Quando Jesus chega a provisão, chega o fogo do avivamento. Avivar é reavivar a comunhão entre Deus e o homem. A comunhão entre Deus e o homem, a comunhão que o homem tinha perdido no Éden. Quando o fogo do avivamento de Deus vem, Ele restaura a coragem, Ele restaura a ousadia, Ele restaura a fé, Ele restaura a esperança, a determinação, a alegria, os sonhos, os desejos, os projetos. Ele restaura o ministério. E Ele faz mais bonito. E Ele faz melhor. Você já imaginou? Eu chegasse um dia e Deus nos desse tanto. Se você acreditasse comigo hoje, e eu chegasse e falasse assim: ô pastor Júnior, eu preciso conversar. Escuta aí, Cefisa. Eu preciso conversar com o senhor aqui no gabinete. E ele vinha achando que eu ia pedir à igreja. Eu falava: pastor Júnior, eu preciso te falar uma coisa. O senhor tem fé? Não, eu tenho fé, pastor. O que é? Vamos lá no cartório assinar um papel que essa igreja é tua. Nós não precisamos dela. E não é porque nós não precisamos. Nós queremos te abençoar para o reino crescer. Porque nós somos a igreja da cidade. Se Deus me der, irmãos, só se a diretoria for contra. Mas se a diretoria falar: dá, pastor, eu vou dar. Se Deus abrir a comporta do céu, pode esperar, irmãos. Pastor, mas vale quase 500 mil, não interessa, pode valer 1 milhão. Nada é meu. Quem vai trazer o pão, o peixe e o fogo é Deus. Quem vai trazer o pão, o peixe, o fogo na tua vida é Deus. Quem vai restaurar a tua história é Deus. Quem vai mudar a tua vida é Deus. Quando Jesus chega, o cenário muda, a geografia muda. Esse marido um dia ele vai ceder, o joelho dele vai dobrar, a brabeza dessa mulher vai acabar. Esse filho um dia vai te respeitar em nome de Jesus. Jesus está chamando. Terceiro e último, quando Jesus chega, acontece o milagre da vida e da comunhão. Na praia tinha peixe. Diga comigo: na praia tinha peixe. Diga comigo: na praia tinha pão. Mas diga comigo assim: mas também na praia tinha o milagre da vida e da comunhão. Porque no texto de João capítulo 6, versículo 47, o texto diz assim:
em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão da vida e vivo. Eu sou o pão da vida e vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Deixa eu te dizer uma coisa: o maná no passado, eles comeram do maná no passado, encheram ali eles, supriram eles e eles morreram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você se alimentar do pão da vida, vai viver eternamente. Tinha vida, ele trouxe de volta a vida, mas também tinha comunhão. Efésios 4, capítulo 4, nós vamos encerrar, diz assim: há somente um corpo. Está escutando? Efésios capítulo 4, versículo 4, presta atenção aqui. Há somente um corpo e só um, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Próximo. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, há um só Espírito. Não existe outro. Não adianta você ouvir vozes. Não existe outro Espírito. Só um que pode levar para o céu. Só um que pode mudar a tua história. E é sobre esse que você vai dobrar os joelhos e dizer: Espírito Santo, muda a minha vida. Espírito Santo, muda a minha história. Espírito Santo, nós profetizamos sobre 2022, o nosso primeiro semestre. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, quando tiver alguém enfermo na minha casa, eu vou chamar os irmãos, os líderes da igreja. Eu vou impor o óleo sobre essa pessoa, e essa pessoa vai ser curada. Deus, em nome de Jesus, eu vou colocar esse óleo na mesa, eu vou colocar na cadeira, na cama do meu marido, da minha esposa, do meu filho, e nós vamos orar, nós vamos interceder, e ele vai ser curado. O espírito maligno vai embora no nome de Jesus. Eu tenho um Deus que é o Deus de todos os meses do ano, e este Deus dos meses, dos anos, é o Deus que vai mudar a minha história e da minha família. Esse é o meu Deus e este é o meu Senhor. Nós agora, a intercessão vai impor os dedos aqui dentro. Alguém vai segurar, o intercessor vai segurar. Os outros vão colocar o dedo e nós vamos ungir aqueles que têm fé. Depois você vai levar o olhinho. Mas isso, a intercessão vai ungir os dedos. Nós passamos uma semana orando, irmãos. Jesus chegou. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça e fechasse seus olhos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Ele já chegou. Presta atenção aqui. Olha para mim, intercessão. Até hoje vocês tinham muito poder. Hoje vocês têm autoridade no nome de Jesus. Vocês vão profetizar e o demônio vai embora. Vocês vão profetizar e pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe. Vocês vão orar e vai acontecer no nome de Jesus. Você que acredita, enquanto nós louvamos, você vai vir à frente e essas pessoas vão te ungir, vão
ungir o teu casamento, teus filhos, a tua vida, a tua saúde, em nome de Jesus. Eu já coloquei as minhas